Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem ainda tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse nas conversas que nós já fizemos todos esses anos, aí a gente vai estar com quase 5 anos, de Quem Somos Nós, você acessa no quemsomosnós.com.br, escolhe um tema, que a gente funciona com séries, com temas, o programa que você quiser, escolhe a plataforma, áudio, vídeo, o que quiser, e aí você curte. Hoje a gente vai continuar a série sobre música brasileira contemporânea. Para aliviar um pouco os temas mais fortes que a gente vem tratando de um tempo para cá, a gente resolveu fazer um panorama do que se está fazendo de bacana na música brasileira hoje. E hoje nós vamos conversar com uma das melhores vozes da atualidade, Tulipa Ruiz. Quem é você? Eu sou Tulipa, eu Lipa. Nós Lipa. Nós Lipa, exatamente. Sou essa figura que tá aqui no seu sofá. Mas o que vendo quer o que dizer vai isso? rolar. Então, mas o que é isso? Como que você se olha? Você deve pensar nisso, tá certo? Sim. Eu penso bastante nisso e penso também. O meu último disco tem até a ver com isso, porque o começo do meu nome é Tu, né? Então tem essa coisa do outro. E esse exercício de se observar e de se entender, eu acho que essa resposta é uma resposta que eu nunca vou ter um poder de síntese para dizer. Eu sou uma figura em processo na vida, entendendo, decupando, desfrutando e aprendendo. Então Durante esse rolê todo. Nós queremos entender o processo. Então vamos falar do processo. Vamos começar do começo. Você é santista, não é isso? Do time também ou só do Nasceu em Santos? Eu sou de time porque eu nasci lá, então eu nunca tive muito time. Então eu simpatizo Virou com Santos. Santos, parabéns, é o melhor Virou time Santos, do país. Exatamente. Mas eu só nasci, eu fiquei 20 dias em Santos, aí vim para São Paulo. Minha mãe é santista, a família da minha mãe toda é santista, mas eles moravam aqui em São Paulo, meu pai e minha mãe. Morei aqui até os 3 e fui para Minas. E fiquei em Minas dos 3 aos 23. Você não tem nenhuma lembrança, então, desse São Paulo, não é isso? De São Paulo eu tenho, tipo, frames... Esse primeiro São Paulo. Muito... Tenho lembranças muito Você é longevas. emocionalmente mineira, então. Com essa emocionalmente formação. mineira. Exatamente, porque eu fiquei lá dos 3 aos 23. Eu falo que a cidade onde você faz o primeiro e o segundo grau é a sua cidade natal. Então eu sou mineira. Depois, quando eu comecei a trabalhar e começou a sair Tulipa, Santista, eu falei assim, gente, olha que engraçado, eu levando Santos, sendo que eu nunca morei. Passei muitas férias e gosto muito de Santos, mas eu tenho que ficar... Eu gosto de falar de São Lourenço, de que eu sou mineira, porque não sai no jornal. Sai só que eu sou santista. Eu passava férias em São Lourenço. Jura? Quando você era pequeno? Porque tem essa coisa de ser uma cidade, uma estância hidromineral, então andar cavalo, fazer aquelas coisas todas. Que legal. Fui bastante para São Lourenço. Que barato. Bom, então me conta, o que é então para você? Fala um pouco da tua mãe, um pouco do seu pai e um pouco dessa, já que a gente vai ter que entender o processo, que você não quis ser mais específica, um pouco assim, quem é teu pai, quem é tua mãe, mais ou menos, o que aconteceu, o que vocês foram fazer em Minas. E o que é viver em São Lourenço? Para mim é uma cidade de férias de julho até. Super. Né? É a minha referência. Então, qual que é a tua São Lourenço? Então, vamos nesse, dali até aí. Sim. Bom, meus pais, minha mãe, Graziela Ruiz, meu pai, Luiz Chagas, minha mãe, atriz, conheci meu pai na IAD, aqui em São Paulo, meu pai era músico, meu pai tocou a vida inteira com Itamar Assunção. Com Isca de Polícia. Com a banda Isca de Polícia. Músico e jornalista, só que eles se separaram quando eu e meu irmão, a gente era muito pequenininho. Então a minha mãe foi para Minas, eu tinha 3, o Gustavo, meu irmão, 2. E a gente foi para São Lourenço, minha mãe acabou indo para São Lourenço, escolhendo São Lourenço, porque na época ela era eubiota.
Ela seguia essa filosofia de vida, É sabe? porque eu ia perguntar, Por por que que São Lourenço, tá certo? Exatamente. Então, É. São Lourenço tem esse imã. Mas por que existia uma... Que é a sede brasileira da eubiose. É a sede da eubiose mundo, na verdade. E aí minha mãe foi lá para entender mais essa escola, estudar mais a filosofia da eubiose. Resume o que é a eubiose para as pessoas. Olha, eu nunca entrei muito na história da eubiose, assim. Pelo menos o olhar que você tem, que é Mas sua mãe. são estudos filosóficos sobre a vida na Terra, dentro da Terra, em todos os layers. Extraterrestres, exatamente. Okay. Quem se encanta pela viagem da eubiose é um percurso de muito estudo, assim, são várias etapas que você tem que ir passando, estudando para ter... Então a sua mãe foi cada vez mais participar. Minha mãe foi para isso, para fazer conhecer. parte? Ah, não. Ela não, foi não para era... conhecer, ela estava simpatizando. Ela não estava ainda bancando. Ela não estava ainda bancando. Hoje em dia, depois do rolê todo, que ela tá mais... Ela virou mais virtuosa da eubiose, voltou para a eubiose. Tá. E a eubiose tinha um lance de ser... O Smetak, ele era eubiota, né? O Walter Smetak, lá na Bahia, e ele que apresentou a eubiose pro Gil. E aí o Gil, quando ele voltou do exílio, ele foi para São Lourenço por causa da eubiose. Então, São Lourenço tinha ele era esse circuito da malucada, espiritual e da malucada, da galera da música. Então, dos discos voadores. Dos discos voadores, das fogueiras todas. Então, minha mãe foi para lá com os filhos por causa disso. E acabou ficando e mora lá até hoje. Então, eu fiquei dos 3 aos 23 em São Lourenço. E meu pai, a gente... É longe São Lourenço para ver o pai, não é? De ônibus, Cidade do Ascara, Resendência, são 6 horas de ônibus, indo e voltando. Então, meu pai se desdobrava para estar ali no aniversário, nas férias e tudo mais. E a gente, quando dava, voltava para São Paulo para ficar um pouquinho com ele também. E foi muito interessante morar em São Lourenço, assim. Eu fico pensando que eu não sei como seria se eu tivesse ficado em São Paulo com tanta informação, assim. Porque meu pai, além de estar dentro da música, ele é jornalista. Então, ele viveu com muito disco, com muito livro, com muita coisa. Isso é ruim? Eu não sei eu não sei, talvez com tanta informação aqui, talvez eu não tivesse disponível, eu não tivesse dado o valor que eu dei estando longe. Então, assim, toda vez que chegava um livro que meu pai me mandava, valia muito. Que chegava um disco, valia muito. Então, assim, eu consegui decupar esse conteúdo com mais... O teu pai era o editor, é isso? O teu pai editava para você os discos? Ele editava e me mandava nesse Olha sentido, que bacana exatamente. Isso. Olha que bacana Sim, isso. Aí essas descobertas, elas foram muito importantes, muito nutritivas. Eu lembro que quando eu tive autonomia e vontade para olhar os discos dos meus pais, porque minha mãe foi com a gente e pegou os discos todos também. Era um barato, porque eu pegava o vinil... E foi aí que eu comecei a me encantar por vinil, por capa de disco, que lia a ficha técnica. Quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler os livros, os discos. E aí os discos, eles vinham com release. Eu lembro até hoje um disco porque o teu pai era jornalista. Porque meu pai era jornalista. Então eu lembro que eu achei um da Janis Joplin, o Cheap Thrills. E aí tinha o release na época, xerocado, assim, todos os jornais. Janis Joplin chega ao Rio de Janeiro. Então era muito interessante. Morar em São Lourenço foi muito importante por conta disso, porque é uma cidade muito pequena, mas pelo fato de ter essa coisa da eubiose e tudo mais, virou um circuito alternativo muito grande. Então é uma cidade que tem muito artista, tem muito... Até hoje? Até hoje, sim. Então, essa formação, para mim, foi muito interessante. Acho que rolou um caminho do meio, assim, São Paulo, ainda mais ali a galera que meu pai faz parte... Tem uma história muito mental, mais matemática, talvez mais urbana. Né? Itamar. Arrigo, Itamar, claro. Exatamente. E São Lourenço me deu essa coisa mais, que tem é um outro lugar, é mais sensível, é mais... A poesia, ela não é tão... Interiorano também, né? Ela não é tão matemática, assim, tão concreta, exatamente. Então, para mim foi muito balsâmico ter esses dois estímulos, assim, de uma cidade muito pequena como São Lourenço
e de São Paulo. E com as referências Com que essas teu pai referências te urbanas mandava. todas que meu pai me São mandava. Paulo. E lá normal, é isso? Fez escola, primeiro, segundo grau, como você falou, é isso? E aí? Aí São Lourenço ficou pequena, é isso? Isso, eu demorei. Meu irmão saiu de São Lourenço com 18. Porque o Gustavo sempre tocou desde pequeno. E aí com 18 ele se sentiu sufocado por não estar fazendo nada, assim. Não ter o que fazer lá. Então ele ligou pro meu pai e falou, tô indo morar com você. E aí ele foi pra São Paulo. Eu demorei um pouco mais, eu sou mais lenta, assim, nas minhas decisões. Eu espero a coisa me dizer, assim, eu não fico... Acho que desde pequena eu nunca tive pretensão, nunca tive nada muito desenhado assim, eu vou fazer tal faculdade, eu vou trabalhar com isso, as coisas foram acontecendo. E o Gustavo veio pra São Paulo com 18, e eu com 18, eu comecei a trabalhar numa loja de disco lá. Então eu trabalhei dos 18... Mas você procurou ou por acaso? Não, essa loja eu procurei, porque eu lembro que São Lourenço era difícil, não tinha faculdade, hoje em dia tem até mais, virou um circuito universitário São Lourenço, porque tem várias faculdades lá agora. Mas na minha época não tinha. Na verdade tinha o curso de administração, que era um negócio que não me interessava. Não tem nada a ver. E não tinha muito trabalho em São Lourenço. Eu lembro que eu estava turismo, passando... não é isso? É turismo e comércio. Exatamente, turismo e comércio. É. E aí no comércio nada me interessava direito. Aí eu lembro que quando o CD estava pintando, abriu uma loja de CD em São Lourenço. E aí eu passando em frente a essa loja de CD, eu achei aquilo incrível. Eu falei, se eu tivesse que trabalhar no comércio... É aqui. Seria nessa loja de CD, exatamente. E aí um dia fui conversar com o dono dessa loja. E aí ele me empregou e foi muito incrível, porque eu fiquei trabalhando nessa loja, essa loja era meu clube. E o que você fez para ele te empregar? Nada? Você falou, eu quero Não, cheguei trabalhar falando aqui? que eu quero trabalhar aqui, eu gosto de música, E você tem, pronto. você vai, você só tem a ganhar me contratando. Você vai ver. E eu era uma excelente vendedora. Era muito incrível trabalhar e você nessa entendia loja. de música já? Eu entendia por de causa música, dessa história por causa toda? dessa formação, porque eu lia muito. Meu pai escrevia, ele me mandava as matérias que ele escrevia. Eu na escola, eu era super empolgada, porque meu pai era jornalista e entrevistava as bandas. Eu lembro que meu pai, eu adorava legal, Guns N' é Roses, chique. meu pai entrevistou o claro. Slash, então É eu chegava muito na escola e falava, pai, Slash, entendeu? Então só eu me entendia na cidade, na verdade. E aí quando eu comecei a trabalhar numa loja de disco, eu tinha um local para falar sobre o que eu falava. Sobre isso. Era o meu único assunto, Claro. na verdade. E aí a loja era um barato porque ela era num shopping, ela era a segunda loja de um shopping. E ela tinha, em cima das banquinhas de disco, tinha espelho. Então eu conseguia ver quem estava vindo. E aí eu colocava a música certa para a pessoa entrar na loja. Só esse aí gosta de... Então era ótimo, porque o gatinho que eu tava paquerando já sabia que música que eu ia colocar para ele entrar para começar a falar de música ou que disco que eu ia vender para determinada figura. E eu conseguia, era demais, era muito legal. Então eu, de alguma forma, em São Lourenço, eu comecei a escrever no Jornal da Cidade. Eu fazia Sobre ali... música. Sobre música. Ali eu estudava canto lírico, eu tinha um grupo de performance com as minhas amigas, chamado Improviso de Supetão. Então você falou, as coisas foram acontecendo, mas no final você estava focando arte. Focando arte. Não foram acontecendo em arte. Não tinha nenhuma outra hipótese na tua vida. Não é isso? Não tinha nenhuma outra hipótese na minha vida. Não, Tá. Exatamente. Então tá bom. Mas eram coisas que aconteciam desde que eu era pequena. Hoje em dia eu faço exatamente o que eu fazia quando eu era pequena, que é cantar, desenhar, bordar, colar. Nunca tive... Isso sempre aconteceu na minha vida. Eu sempre estive fazendo essas coisas. Bom, aí vai. Você fez o canto lírico, você É teve isso, o grupo. só que aí, de repente eu tinha 23 anos. E falei, puta, bicho, agora eu vou fazer o quê? Faculdade? Porque eu fazia canto lírico, eu tava estudando, começando a estudar italiano por causa do canto lírico. E não, tipo, cara, eu vou fazer o quê com canto Você lírico pensou em aqui em ser São Lourenço? cantora lírica? Super. De verdade, assim? Não pensei de verdade. Era muito legal estudar canto lírico. Mas falou, não, eu vou pro... A minha professora, ela tinha esse desejo de eu seguir. Mas eu não fazia a menor ideia. Não tracei nada pro canto lírico, assim. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Mas eu acabei ficando sem perspectiva. E ali era tipo, putz, se eu continuar aqui, eu vou continuar estudando canto lírico, mas eu nem tenho onde me apresentar aqui, a não ser nos encontros de corais
nos eventos, No coreto. nas datas cívicas, exatamente. A não ser em data cívica, eu não quero ficar me apresentando na data cívica, entendeu? E trabalhando em loja de disco. Aí eu liguei pro meu pai e falei, acho que eu tô indo também morar em São Paulo. Anos depois, um pouco depois que o Gustavo já tinha ido. E aí vim pra São Paulo morar com meu pai. Então meu pai teve 2 filhos que cresceram em Minas e que chegaram marmanjos na casa dele, assim. Legal. Foi legal, porque logo a gente passou a ter banda e começou a ter um outro tipo de convivência que a gente não tinha. E é isso, vim pra São Paulo. Mas veio para São Paulo o quê? Porque vim para São Paulo, tá bom, São Lourenço ficou pequena, e aí você veio para cá pensando no quê? Eu não veio pensando. Não, eu falei, vou pra São Paulo vou prestar um vestibular. De? Comunicação social, e acabei fazendo comunicação e multimeios na PUC. Mas prestei, na verdade, não sabia. Eu sabia que era comunicação, mas eu nem sabia exatamente, porque comunicação e multimeios era um curso novo. Por que você não fez música? Porque tem, né? Na USP. Porque a música não tinha... Não era o teu treino, nem nada? Passava. Era um negócio que eu gostava, que de fazia parte da fazer. minha vida. Mas que O eu teu me olhar era envolvia- de jornalismo, então. Você estava apontando para a carreira do seu pai, Acho é que isso? sim, acho que sim. Eu gostava de falar sobre música e ao mesmo tempo que eu gostava de som, de cantarolar. Uhum. Mas pretensão de cantora não tive, nem no canto lírico ali. Não era um caminho. Eu achei que Sei. não pudesse ser um ofício. Era um prazer. Era um prazer, exatamente. Era um ofício do meu pai e do meu irmão, Uhum. que tinham isso muito claro desde sempre. Meu irmão, Sempre irmão falou, sabe- eu serei músico. ele nunca fez outra coisa. Era uma coisa muito clara, assim. Comigo não, eu sempre cantei mais ou menos, desenhei. Multimeios faz muito sentido prestar comunicação em Porque multimeios, porque é era qualquer comunicação em um coisa. monte de coisa. É qualquer coisa. Monte quer dizer também qualquer. Não é isso? Então é isso, eu sempre fiz comunicação em multimeios. Eu nunca tive uma área muito específica. Num determinado momento na minha vida, a música ficou mais clara. Eu, entendi, é música. Mas as coisas precisaram estar Foi na de minha fora frente. para dentro, não foi uma totalmente, busca, né? Não foi uma busca. Foi uma escolha que veio de fora. Que veio de fora, exatamente. Tô muito confusa? Não, tá perfeito, dá para entender perfeitamente. É que parece mágico, né, no final. Tem muita gente que luta tanto, né, para Não, conseguir, sim, de sim. repente parece que as coisas, e plum, né? E é talento, sei lá. Você acredita em Deus, essas coisas, em destino? Antes de Deus, você acredita em Eu destino? acredito... Em destino eu não sei dizer se eu acredito. É. Mas eu acredito no sagrado. Eu acredito em algo maior, assim. E eu acho que... Mas esse algo maior, de alguma maneira, interfere na tua vida? Sim, sim. O destino seria um pouco isso. Que você estaria destinada a... Não sei se eu acredito tanto no destino pensando em roteiro, assim, em coisas traçadas. Eu acho que isso a gente pode mudar a qualquer momento. Mas eu acredito numa conexão, assim. Eu luto muito para não ser uma pessoa cética. Porque eu acho que a partir do momento que eu virar uma pessoa cética, eu vou parar de fazer arte. Será? Eu tenho essa sensação, assim, sei lá, eu tenho esse medo, não é sensação, eu tenho esse medo. A partir do momento que eu entrar no palco, me dá um frio na barriga. Eu tenho muito medo do piloto automático. Que não é ceticismo, necessariamente. É uma certa mas hipocrisia, sim, né? sim. Tá certo? Porque cético é no sentido assim, olha, tem coisas que são ilusões e que eu não Sim. quero tê-las. Tá Muito certo? claro, Vamos colocar sim, assim. Sim. O piloto automático é um horror, É um mas não horror. tem a ver com o ceticismo. O ceticismo, pelo contrário, é uma coisa crítica o tempo inteiro, não é? Ele não tem a ver com o automático, sim, não sim. tem. Mas eu associo de alguma maneira. Eu acho que se eu me desconectar do sagrado, eu vou entrar num lugar cético que vai me Você fazer... tem medo de perder o dom. Medo de perder o dom? Será que não é isso? Você fala assim, não, se eu me desconectar disso, eu vou ser punida, porque Não é nem medo o de meu perder dom- o dom. o meu Eu dom vai acho embora. que meu dom dói, né? Como diz o Tati. Tem dom dói, dedão dói, meu dom dói. Não é medo de...
de estar num lugar e sentir um raio de sol e não bater alumbramento nenhum. É mais esse lugar do que perder meu dom, Claro. sabe? Acho que é de ficar amarga, de achar tudo chato na vida. Eu tenho esse medo de não estar presente nas coisas. Algumas coisas são assim. chatas mesmo, não são? São, mas até nisso é importante você ter presença e ter... Sim, muitas coisas são chatas. Mas eu não sei, eu não quero, sei lá, eu quero continuar acreditando na poesia, assim, sabe? Eu entendo o que você está falando, você não quer parar, você não quer cristalizar, você não quer apodrecer, né? Eu Vira entendo pedra, perfeitamente o sentimento. Mas eu não sei, para mim é difícil entender a relação isso com Deus. Difícil entender não, que precisa do divino para você não parar, é só isso. Mas isso é um rolê que eu preciso exatamente de terapia também para poder decupar isso melhor. Mas é muito doido, mas eu entendo porque a ideia de não o sagrado parar. para Rolling mim, Stone. o sagrado para mim ele tem a ver com acordar e respirar e me alimentar e pegar uma coisa que venha da terra e entender que isso é da terra e colocar dentro de mim, aí ter presença na hora que eu vou ler, quando eu vou conversar com o outro. Eu tenho que estar muito conectada para tudo isso. Então, você está presente, eu acho isso lindo. Exatamente. Que é a coisa mais difícil tem a ver com de presença, se fazer é estar aonde se está. Eu tenho muito medo da dispersão. Isso sim, isso sem dúvida. A maioria das pessoas passa muito tempo num lugar, mas com a alma, vamos chamar de alma, sim. em outro lugar. Total. E aí realmente você não vive, né? Então isso eu acho fundamental, inclusive, para quem escolheu ser artista, né? Então isso eu acho, aí sim, aí vai bem para mim, eu consigo pegar. Vamos lá, aí você veio, começou a fazer multimeios na PUC para ser... Ni ideia. Comecei a fazer multimeios, comunicação social, para escrever, para desenhar, para fazer vídeo. Não sabia. Fui me conectando na faculdade e fazendo todas essas coisas. E você não tinha coisa, como é que eu vou me sustentar? Mas você não eu tinha não tinha- esse tipo de angústia, assim? Eu sempre me virei assim, Como é que eu pago as contas? Eu sempre sabe? me virei com as minhas contas desde os 15 anos, assim. Dava um jeito de arrumar um trampo. Tive sorte de arrumar uns trampos nas minhas áreas. Parecidos. Então... Mas Nessa eu nunca época tive você esse tava medo. onde? Nessa época você estava... Da faculdade? você estava trampando... No primeiro semestre, eu já cheguei em São Paulo trabalhando, assim. No primeiro semestre eu escolhi um estágio numa clipadora. Então eu fiquei o primeiro e segundo ano fazendo clipping, muito clipping, 6 horas da manhã. Tipo, às 8 eu já tinha lido todos os jornais, tava louca. E aí ia pra faculdade à tarde com muita informação na cabeça. Depois eu trabalhei num projeto de formação à distância, num projeto educacional de formação de professor, que foi muito legal também. Legal. E quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar numa outra agência de projeto educacional, só que com música, como arte educadora. E sei lá, quando eu vim pra cá, eu fiz um pouquinho de cursinho, fiz o Objetivo da Paulista e depois eu entrei na faculdade. No cursinho eu trazia pinga de São Lourenço pra vender na hora dos intervalos. Então também tinha a minha grana dessa pinguinha que eu vendia. Então eu nunca me preocupei... Você não tinha essa angústia assim da grana? Eu não tinha essa angústia da grana, não. Não tinha. Porque tem muita gente que o drive é a grana, né? Eu não fazia a menor ideia com o que eu ia trampar, mas eu sempre dei um jeito, assim. Tanto é que até na música, assim, eu fico pensando... Cara, se não rolar mais a música, o que eu vou fazer? E aí eu tenho todos os meus planos B, assim. C, D, Tenho. Claro. Tem que ter mesmo. Porque sem trampar eu não vou ficar. Desde nunca fiquei, entendeu? Tem alguma coisa eu vou fazer. Vender sanduíche natural na praia. Vai ser bem difícil do jeito que as coisas estão indo pra você, né? Aí... Você montou um grupo? Como é que foi? Estão na faculdade? Vim para São Paulo, exatamente. Eu vim para São Paulo, meu pai, quando ele fez 50 anos, ele fez uma festa no Hotel Cambridge. E deu para ele, inventou para ele uma banda de presente de aniversário para ele, que era eu, Gustavo, e a gente chamou o Léo Cavalcante, filho do Péricles Cavalcante, para tocar percussão.
Ah, legal. E aí foi, Pô, acho que uma das... Vamos tocar no Minha Festa. Vamos tocar, somos uma banda, vamos tocar nesse aniversário de 50 anos. E aí foi super legal, eu fiz o flyer, porque aí eu também tava super nessa coisa das artes gráficas. Então meu irmão já tinha banda aqui em São Paulo, então eu me metia graficamente no rolê musical da galera, assim. Eu sempre me oferecia para fazer os flyers e os cartazes dos shows todos. E aí meu pai fez essa banda, então comecei a cantar com meu pai de brincadeira. E ali na PUC a gente foi encontrando os nossos pares de faculdade, assim. Então a gente montou uma banda para tocar nas festas da PUC. Nas festas ali do Pátio da Cruz. Como chamava? Tuguduguné. O que quer dizer? A gente falava que era um ritmo, uma virada africana do guné, mas não era. Na verdade era um pedacinho das iniciais de cada um da banda. Para não ser uma explicação tão boba. Não, e é fraco, né? Só pegar as iniciais. É, exatamente. Tuguduguné era eu, Gustavo Souza, irmão da Simone Sou. A Annelise Assunção era dessa banda, ela é o Nê do Tuguduguné. Então a gente tocou algumas vezes ali na PUC, tocou em barzinho, Sei. perto da faculdade e tal. A gente conheceu o Dudu Tsuda, que também era dessa banda nessa época. Meu amigo de faculdade, pianista. Hoje em dia ele é, inclusive, professor da PUC, virou um super teórico da comunicação maravilhoso. Comecei a cantar nessas festinhas com Normal, meu pai, na nas boa, festinhas assim, da faculdade. sem pretensão ainda. Sem pretensão. Pretensão era Zero. Era curtir, zero, era fazer ter uma banda, e tal, curtir, mas- fazer. Meu irmão já ganhava grana com música. Já tinha a Dona Zica, que era uma banda com a Era Renault, com a Annelise Assunção, com a Andréa Dias, Maria Portugal, Simone Sou, Alfredo Belo, uma turma. O Gustavo já tocava na noite, já tinha o dinheiro dele. Eu tava ali nos meus estágios, sempre tinha essa bandinha que era Curtição. curtição total. E foi seguindo assim. Aí nessa época várias bandas foram se formando. A gente conheceu o Tata Aeroplano, aí teve Cérebro Eletrônico, Jumbo Eletro. Eu não lembro nem direito da cronologia, assim, Sei, quem mas vai veio. indo. Exatamente. E aí a turma, as pessoas sabiam que a irmã do Gustavo cantava. Então às vezes me chamavam para participar de uns shows. Eu acho que a primeira Mas você vez tinha que um eu repertório, entendi... desculpa, você ia lá, assim, bom, então vem A gente cantar tocava aqui. muito Itamar. Vem cá. Ah, bom. Era bem boladão, assim, dos sons que a gente gostava. Eu não tinha muito um trabalho de composição ainda. O trabalho de composição das minhas músicas, que tinham ainda muito poucas, era mais com a galera de São Lourenço. Que eu também tinha um trelelê, um trololó musical com o pessoal lá. Durante a faculdade, o meu projeto foi um livro CD de música para criança, que eu gravei em São Lourenço. Então, o meu projeto foi com música. Suzana Salles cantou no disco, foi super legal. E isso, fui participando aos poucos dos shows dos amigos. Eu acho que a primeira vez que eu me deparei com a coisa do cantora foi quando pintou o MySpace. O MySpace foi um lugar muito legal de intercâmbio e de Isso é organização autoral, assim. Isso é quando? Porque Nossa, MySpace MySpace, faz 2005, 2006, por aí, 2006. Inclusive quem montou meu MySpace foi o Thiago Petit, porque na época era meu amigo da PUC, conheci ele na PUC, Thiago Fidanza. Ele era um poeta sonoro. Aí ele tinha um MySpace dele e ele que me convenceu. Tulipa, você tem que fazer um MySpace, é super legal, vamos trocar figurinha ali e tal. Ele montou o meu. E aí eu coloquei umas músicas que eu tinha feito com o Gustavo, uma trilha para um filme de uma amiga, uma outra gravação, porque o Gustavo já estava com home studio e se aventurando em gravar coisa sozinho. Eu botei ali aquelas trackzinhas e tinha o tal do About Me, né? E aí foi doido esse momento, assim, de publicar que eu fazia música. Porque aí começa a ficar oficial, né? Não exatamente oficial, mas, Ali me pareceu um lugar. Não era um lugar antes, entendeu? E aí quando eu organizei aquelas informações ali, eu lembro que até coloquei, eu me interesso por bordados, texturas e cantigas de ninar. Eu tinha feito uma oficina de paisagem sonora na Amazônia
E aí eu tinha postado uma música, a minha textura com os sapos e a trilha que eu tinha feito com o Gustavo. Então, o meu MySpace, ele era estranho. Tudo. É. Multimeios. Ele era multimeios. E ali, eu acho que meu nome talvez tenha entrado para esse lugar da hashtag, de alguma forma. E algumas pessoas na música começaram a também entender que eu cantava. E aí eu lembro que um dia... Nossa, acho que eu tô contando isso tudo misturado, mas... Não, tá ótimo. Ronaldo Evangelista, jornalista, ele tinha uma noite no Estúdio SP, que era na Vila Madalena, chamada Cedo e Sentado. Depois ele mudou para o Estúdio SP da Augusta. Mas o Cedo e Sentado, ele era na Vila Madalena e tinha em cima, na parte de cima, era esse show, Cedo e Sentado, e depois tinha o show da noite embaixo, no palco. Ele chamou meu pai, porque tinha essa banda dos 50 anos do meu pai, que era o Pochette 7, que a gente tocava às vezes, em algumas situações. A gente tinha feito com os irmãos Caruso, no Avenida. Tinha umas situações meio jornalísticas. Curtição. De curtição. Ele chamou o Pochette 7 para fazer um show no Cedo Sentado. E aí foi um barato, porque a gente não fazia show. Então foi muito legal esse show com o Gustavo, com o meu pai. Nesse show eu acho que eu arrisquei uma música minha. E ele, que era a Ordem das Árvores, eles toparam tocar. E foi um barato. E quando terminou esse Cedo Sentado, o Ronaldo falou, vamos fazer um seu? Tulipa? Eu disse, mas Ronaldo, nem teve show, imagina. Ele, não, você pode, sei lá, repetir esse. E a gente coloca seu nome. Eu disse, nossa, que fácil, vamos. E aí eu fiz o flyer super empolgada, não sei o quê. E a noite era com uma banda chamada Do Amor, que é... os meninos da banda C do Caetano, o Marcelo Calado, o Ricardo Dias Gomes com o Benjão e com o Gabriel Maial, que eu gosto muito desses meninos, e era uma banda que eu curtia na época. E o Ronaldo falou, vai ser você em cima e o Do Amor embaixo. Já fiquei tipo, que massa, que legal, vamos super, fiquei muito feliz com essa data. E esse Cedo Sentado rolou, e foi muito legal. E aí os números dos MySpaces foram aumentando, não sei o quê. A partir disso, eu fui recebendo convite para fazer show. O Estúdio SP foi um lugar que eu não sei se hoje em dia isso existe tanto. Porque hoje em dia a gente tem que estar muito... O artista chega... Acho que a banda que está começando, ela tem que estar muito estruturada já. Hoje em dia, na casinha, por menor que ela seja, você já tem que ter um rolezinho para conseguir marcar uma data, entendeu? Eu tive a oportunidade de poder inventar o meu som num lugar, numa casa que tinha um espaço para mim. Testar, fazer com público e com banda. Então eu tive esse laboratório. Para o meu Estúdio SP foi um grande laboratório, assim. E aí, mesmo meu repertório foi acontecendo, minhas músicas foram acontecendo. Depois eu tive um convite para fazer isso em 2008, em 2009, para fazer um show no Teatro Oficina. E logo em seguida um Prata da Casa, que é para... novos nomes na música. Então, o Prata da Casa era uma coisa super oficial. Puxa, eu estou fazendo música. E aí, fiz esse Prata da Casa. 2009 foi esse ano. De repente, eu tinha banda, tinha um monte de música. Fazia tudo com os meus amigos. Então, a gente tinha uma estrutura que... Eu tinha assessoria de imprensa porque era minha amiga. Eu tinha o cara da luz que era meu amigo. A gente tinha hold. Então, eu comecei já com uma estrutura, exatamente. E tava todo mundo meio começando ali naquela época. Quem fazia assessoria é minha amiga Fernanda Couto, que é uma super assessora de imprensa. De repente, passou um tempo, ela tava fazendo assessoria para todo mundo. Foi o começo para muita gente ali. Acontece isso, né? Parece que existe por alguma razão, lugar, junta... exatamente, né? Junta aí. O Vitor Paranhos, que é meu técnico de som, que tá comigo desde esses primeiros shows, é um dos caras mais respeitados hoje, que faz PA para uma galera da luz também. Então, assim, naquela época a gente estava começando e os nossos primeiros alumbramentos, assim, sabe, com o ofício, entendendo tudo. E aí 2009 foi muito interessante por causa disso, por causa desse laboratório todo com shows estruturados. Show César Pompeia. Show de verdade. Show de verdade, meu show de César Pompeia. A Nausete foi, entendeu? Então era uma coisa que, claro. Puxa, que responsa. Muito. Que loucura. E aí 2010 chegou, a gente assim, putz, então agora que tá rolando, a gente precisa ter um disco, né? Não teve nem disco.
como é que faz disco, né? E aí, como que... Eu sei o que é a curtição do negócio. Tenho até equipe e tudo mais, mas estamos tudo curtindo. Não sei como que é a burocracia disso. É outro mundo. Como Claro. que faz? E aí o Gustavo, muito mais focado do que eu, mais matemático, ele lançou pro Pena, que cuidava, pro Peninha Schmidt, que cuidava do Auditório Ibirapuera, falando assim, aí Pena, gravamos o disco da Tulipa, vamos lançar no auditório. O Pena, que já tinha ouvido coisas, falou, pô, claro. Tal dia de maio, fechado. Aí vocês tiveram que fazer o disco. Aí o Gustavo chegou desesperado, lixo, tô com uma puta data de lançamento, vamos ter que fazer esse disco. E aí a gente foi na YB, do Maurício Tagliari, falou, Maurício, bicho, tamo com uma data animal pro disco, vamos fazer esse disco, cara. E aí eu acho que ele também, já tinha ouvido falar da gente, já conhecia o Gustavo como músico, abriu a porta pra gente ir lá gravar. A gente tinha pouquíssimo tempo, ele conseguiu mexer no cronograma lá da YB pra gente gravar esse disco, a gente gravou super rápido. E no dia que o Gustavo tinha fechado com o Pena, a gente tinha o disco. Tava lá. E foi tudo muito rápido. Eu lembro que até quando a gente fechou isso, que eu entendi que ia ser esse show de lançamento, eu liguei pra minha mãe em São Lourenço e falei assim, mamãe, então, vai ter esse show, vai rolar o disco, tem um show de lançamento, vai ser no Ibirapuera. E ela assim, não sei se eu venho, se eu vou, tal. Eu falei, não, você tem... Você é louca, você tem que vir e você tem que ir na prefeitura de São Lourenço, descolar um ônibus pra trazer todo mundo. E aí minha mãe foi entendendo a importância pra mim desse show e tal, de ser uma coisa simbolicamente importante, não só pra mim, mas como pro meu povoado. O teu mundo. E a minha mãe foi na prefeitura, conseguiu 2 vans, e aí veio professora, todos os amigos. Que legal. Tava todo mundo na porta desse show no Auditório Ibirapuera. Eu acho que a gente convergeu, assim, dos shows terem sido muito legais, de ter tido um super boca a boca, do Facebook tá pintando naquele momento. Então, quando alguém confirmava a presença no Facebook, era um acontecimento. Então, eu ainda tive essa sorte, era o assunto do momento. Então, assim, a gente fez um super show no Auditório Ibirapuera, muita gente ficou pra fora. Eu prensei o disco porque na minha cabeça eu tinha que fazer o CD pra mandar pra festival, não dava pra mandar um CDR, cartão, CD. Eu entendi o CD, ainda mais por ter saído de uma loja de CD e ter visto essas lojas fechando e as pessoas deixando de comprar disco. Eu achava que o CD era só um cartão de visita, só pra mandar pro festival, pra mandar pro jornalista, que não... Fiz essa primeira prensagem, ela acabou no auditório. A prensagem do primeiro disco, eu já não tinha mais disco. Tipo, puxa, eu acabei de lançar o disco, eu já vou ter que prensar mais. Então foi uma coisa foi tudo muito rápido. E antes Por que você acha que aconteceu assim? Fora o talento, né? Claro. Eu acho que tem a ver com tudo isso. Eu acho que foi um momento de... Porque... Foi um plot point mesmo, de cena. Todo mundo que tava ali, aconteceu alguma coisa com essas pessoas. O Genesi tava ali nessa onda. O Thiago Petit, a Thier, são essas figuras que andavam meio juntas e que começaram a fazer música e começaram a tocar no Estúdio SP, que era um lugar que tinha os olhares voltados para ele. Existia um circuito, então se o cara da Folha ia nesse show no Estúdio SP, a mídia... Sim, uma confluência de coisas. Foi uma confluência de coisas, entendeu? De situação, gente, de mídia e de... que pintou. Se fosse em 2012, talvez não tivesse rolado. A gente teve a sorte de estar nesse portal de transição. De mercado, de casas de show, de cena. Onde ainda era importante, onde a dispersão era menor, ainda era importante você sair na capa de um caderno de cultura. Hoje em dia ainda continua sendo legal. É ainda, não é? Mas eu acho que mais em termos de chancela, não em termos de prestígio. É mais em termos de prestígio, não em termos de alcance. Alcance é Facebook. Alcance é Facebook, ou alcance assim, se eu sair no caderno de cultura, as pessoas vão saber mais se eu postar esse caderno de cultura na minha página. Os mais velhos talvez vão saber, mas eu não sei se é o teu público.
não? Mas assim, o teu público tá mais, talvez, no Facebook. Eu lembro que em 2010, já em 2010 eu já falei, gente, que loucura. Tinha uma casa na Augusta chamada Tapas, que ia ter show da banda de um amigo, que teve um super destaque. Eu não lembro se foi no Estadão ou se foi na Folha. Mas era o abre do Caderno de Cultura e era uma super matéria deliciosa. O jornalista tinha entendido tudo. E super legal falando do show. E não tinha ninguém no show. No show tinha a banda, 5 amigos da banda e o jornalista. Ali eu falei, eita, que loucura, tá? Constrangedor isso. Porque não tem injusto mais esse... também, não é? Injusto, claro, muito injusto. Não tem mais esse lugar, não tem mais. Mudou, cambiou de verdade, assim. Então, assim, eu tive essa sorte de estar... do meu disco nascer em 2010. E isso, de 2010 pra cá, virou meu ofício. A partir do momento que eu entendi a burocracia de prensar o disco de nota fiscal, de não sei o que... Parei. Em 2008 eu saí da agência que eu estava trabalhando. Em 2009 foi um ano de laboratório com a minha música. E em 2010 foi o ano para oficializar tudo. Sou cantora. Exatamente. Sou artista de música. Sim. Que não é só cantora. Sim. Agora, você estava falando assim, lá atrás você falou, não, mas se der tudo errado, eu já tenho plano B, já tenho plano C, e qual que é o teu plano B? Eu, quando sou publicitário, né? Quando eu achava que ia dar errado, o meu plano B era criar RAM. Criar RAM? Que é um desastre de plano B, mas de qualquer maneira, é ridículo, contando agora é ridículo, mas na época era assim, eu falei, se der tudo errado, eu vou criar RAM. Qual que é o teu plano B? Eu queria ser dubladora. Eu quero fazer... Eu iria para ilustração, mas eu acho que dublagem seria uma coisa que seria meu plano B. Por quê? Que eu acho muito legal. Eu gosto, acho interessante, acho que eu desfrutaria desse ofício. Essa é a tua maneira de escolher as coisas? Se eu vou desfrutar? Acho que sim. Pra mim é importante ter o Você acha que é por brilho isso que no olho funciona, do por isso que dá desfrute, certo? assim. Que as suas escolhas Eu acho que sim, não são escolhas matemáticas ou racionais, elas são... não que elas sejam irracionais, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas assim, elas têm esse lugar. Isso aí tem uma coisa importante, se não for um desfrute, para mim não serve. Eu acho que se não me impactar, se não for um desfrute, se eu não tiver nesse processo, se eu não tiver com brilho no olho, sabe? Por que você canta? Porque eu cantando, eu chego nesse lugar, assim. Onde eu tô segura, ao mesmo tempo... Onde os meus medos, eles... Não sei, é um lugar... Cantar é um lugar... É um lugar confortável. Não é que é confortável, é um lugar conhecido. Para você. É um lugar onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto protegida. Mas que você sabe que você é boa, não é isso? Não. Assim, no sentido, você sabe que você é boa, né? Mas eu acho que não tem... sem sacanagem, não é um negócio... Assim, você sabe que você... Porque eu gosto também de cantar, mas eu ia morrer de fome, tá certo? Você sabe que você é boa, né? Você sabe que funciona quando você faz isso. Eu sei que existe esse lugar que eu posso... Além dessa tua sensação, tem um outro lado... Que eu posso trabalhar com isso e sobreviver disso, que sim. Você é boa nisso, que eu demorei para entender, funciona, e que funciona, e que de alguma tudo maneira mais. impacta as pessoas. E que de alguma maneira impacta. Não é? Isso é uma coisa que me surpreendeu muito no começo, porque era só um lugar onde eu me sentia em casa. Não sabia era um que refúgio, era... é isso? Eu então, não sabia que... Mas estava fugindo da onde? Não, eu não estava fugindo, eu só estava pistando.
Eu sei. Mas é isso, é uma bolha que você entra, é isso? Ou era, hoje é mais do que isso, mas assim, num determinado... A música pra mim ela é uma coisa muito... O meu jeito de fazer música e o lugar que eu me sinto confortável na música, ele é meio abstrato, assim, porque ele não é... Eu não sei, eu acho que não é só o fazer música. Eu acho que ele é misturado com outras linguagens, sabe? Talvez o jeito que eu cante, ele é misturado com outras coisas, ele não é só música. Não sei se eu consegui explicar, meu Deus do céu. Mas o que Porque quer dizer, assim, não é a só música, pro meu irmão, a música é uma coisa muito clara. Tá. Pra mim, a música ela é uma coisa muito fluida. e ela E não que é só fazer mistura com música. outras Tanto é que eu não coisas. sou uma pessoa que eu morro de medo de rodinha de violão. Sei. Eu morro de medo de chegar numa festa e ter som. Eu já quero ir embora. E falar, vai ter que cantar isso? Vai ter que cantar. Eu não gosto. Eu não me sinto à vontade. Sei lá, eu até gosto de estar rolando um som e de repente eu faço alguma coisa sem compromisso. Claro. Curtindo Deve esse ser som. ruim mesmo, deve ser ruim. Mas eu nem nunca gostei, assim. Então, a música pra mim ela é um lugar muito... Ela é tão errada, por exemplo, eu faço crochê, o tricô que eu faço, eu aprendi um ponto errado. Então eu faço de um jeito meio errado. No meu desenho, o meu traço, eu não tenho muita técnica. Na música também não. Não é verdade. Meia verdade, certo? Não mas é uma coisa, ele é um... Dá certo ali, mas ele não é tão acadêmico, ele bom. não é tão... Isso não quer dizer que você não tenha técnica. Você Não, eu tenho a minha... subverte mas é uma ou técnica... suplanta Exatamente, até. que ela não é tão... Tá. No beabá, assim, entendeu? Uhum. Então a música pra mim ela é esse lugar De experimentação. de experimentação, exatamente. Foi Chegamos boa, hein? na palavra que eu estou tentando. É um lugar de experimentação. É um lugar de experimentação e de muito aprendizado, assim, sabe? E essa coisa do desfrutar, do brilho no olho, as pessoas... Eu sou muito impactada, assim, pelas pessoas que eu gosto e admiro na música e que vejo fazendo música há muito tempo. Por exemplo, a gente não pode chamar o João Donato de um cara velho obsoleto na música, por exemplo. Ele é um cara que tá ali fazendo música, o olho dele tá brilhando, ele tá a serviço do som e ele quer tocar, e ele quer criar e eu acho isso muito maravilhoso, assim, esse lugar. É assim que você espera. É assim que eu espero Passar a sua vida, sua presença na Terra desta exatamente. maneira. Assim, a partir do momento que fazer música virar uma coisa burocrática, fechada, chata, Só eu vou business. arrumar uma coisa para fazer isso e ganhar a vida. A partir do momento que a música perder esse lugar para mim, Tá perfeito. ela não me interessa como ofício. Tá perfeito. Então, assim, eu tenho a sorte de estar com essas coisas conectadas. Se por acaso não acontecer desse jeito, Aí eu vou ter que você arrumar um vira as curso de costas dublagem, e se vira. sei lá, Vai ser exatamente, dubladora. intensivão de dublagem. Isso, tá certo. Exatamente. O que você... Eu entendi o que a música é para você. O que ou se é que você tem alguma intenção, que a tua música tem alguma intenção para as pessoas? Gente, esse programa é difícil para librianos, hein? Como é? Como é que é? A gente estava conversando o que a música tem de significado para você, que é o teu lugar e tal, blá, blá. Você tem uma intenção com a tua música, além desse brilho, ou além desse lugar? Eu tenho, qual é a intenção eu tenho. com as pessoas que você tenho. tem? Eu acho que é o mesmo que acontece comigo. Eu, quando eu vou num show e esse show bate em mim, de alguma maneira, eu saio impactada, querendo conversar, ou querendo compor, querendo fazer alguma coisa, aquilo me
me deixa num lugar onde não me instiga, que não termina nesse show. Ela continua. E ela pode se desdobrar graficamente, espiritualmente. Esse é o lugar. Se eu consigo fazer isso com quem me assiste... Você chegou onde você queria. Eu chego onde eu... Exatamente. Exatamente. E você acha que você consegue? Você consegue medir até se você consegue? Não sei se eu consigo, se eu tenho êxito nisso de uma maneira, que eu possa falar, sim. Mas às vezes eu tenho retornos que valem muito a pena. Retornos de pessoas que vão no show, que ouviram o som e que bateu de uma maneira que é uma troca, que eu sinto que sim, que aconteceu com essa pessoa o que eu esperava que fosse acontecer, o que eu desejava. Não, claro. Que fosse acontecer. Pode ser para um, para outro não, né? Sim, Essas coisas são diferentes. Bom, vou te aliviar, tá? Mas a pergunta é dura. Difícil, não é que é dura. A gente vai encerrar, eu vou te aliviar porque eu vou parar de ficar se cutucando, mas eu tenho que fazer a última pergunta. Sim. Na tua visão, quem você acha que nós somos, os seres humanos? Eu sempre penso em processo. O que quer dizer isso? Eu acho que somos seres em processo. O tempo todo se decupando e tentando entender o que realmente somos. A função desse programa é essa também. E não vamos chegar em nada. Sim. Tá certo? Falou. Obrigado.